Olá, meus irmãos. Nós estamos aqui dando continuidade aos estudos e trabalhos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. Nós vamos estudar o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item que a gente vai ver mais de perto é Conhece-se a árvore pelo fruto, itens 1, 2 e 3. E antes de nós começarmos propriamente o estudo, nós vamos agradecer a Deus essa oportunidade de trabalho, agradecer ao mentor do Centro Espírita, agradecer a Jesus essa oportunidade de, estudando juntos, recolher o ensinamento, a orientação que nós estejamos necessitados nesse momento. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Então, vamos lá. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Então, para que a gente possa entender o significado dessa mensagem, é necessário que a gente saiba o que simboliza árvore, frutos, né? Além disso, outras frases, outras expressões que tem ao longo dos 3 itens, né? Então, árvore. A árvore somos todos nós somos árvore. Frutos. Os frutos são as nossas ações, né? E as nossas ações, elas dão notícia do nosso grau de adiantamento. Nosso grau de adiantamento moral, caracterizando o cristão que nós somos. Então, aquilo que nós produzirmos, aquilo que nós frutificarmos, dará notícia, então, da nossa estatura moral, do nosso grau de adiantamento moral. A boca fala do que o coração está cheio. Aqui é importante, né? É uma chamada de atenção, né? Todo texto é para chamar atenção, mas aqui para o uso que nós fazemos da palavra. Que uso nós estamos fazendo da palavra? E principalmente agora, em tempos de rede social, né, via internet, às vezes as pessoas entram em discordância, entram em rota de colisão com outras pessoas e muitas vezes dizem coisas, né, que por não concordarem com os outros, né, dizem coisas que ofendem as pessoas. Então é para nós refletirmos. O que nós estamos fazendo desse dom maravilhoso? Ainda mais agora, nesse momento. Nós estamos impedidos daquela liberdade que nós tínhamos de ir e vir. Mas nós não estamos impedidos de nos comunicar. Então, como nós estamos nos comunicando, né? Nós estamos usando dessa ferramenta da internet para construir, para amparar, para ajudar, ou estamos destruindo as pessoas? Nós temos que saber que é importante nós fazermos um ótimo uso, um bom uso, e nós temos condições e podemos. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los eis,
pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pois pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Então, que significado tem, né, assim, guardai-vos dos falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? Né? Os falsos profetas eram charlatões exaltados que abusavam do dom da profecia e exploravam o dom. Abusavam da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. São aqueles, né, que exploram o conhecimento e as faculdades orgânicas especiais que possuem em proveito de suas ambições, de seus interesses e de seu anseio de dominação. Eles aproveitam-se da boa-fé de pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. E esse alerta, ele já vem desde o tempo do profeta Jeremias. Ele dizia assim: não escuteis as palavras dos profetas que vos enganam. Eles publicam as visões dos seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Porque o verdadeiro profeta, ele vem enviado de Deus. Ele é um enviado de Deus. O falso profeta, ele vem por si, pela sua ambição, pelo seu desejo. Nunca para instruir, para ajudar o povo, né? Para ajudar a humanidade. Eles vieram pelo seu próprio interesse. Por isso, então, eles são chamados de falsos profetas. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então, essa expressão aqui, né? Nós temos que ver toda árvore que não produz bom fruto. Qual é toda essa árvore que, se não produzir bom fruto, vai ser cortada? São as falsas obras dos homens. As ideias ocas que, a pretexto de promover o bem geral, geram desavenças, pois estão carregadas de ódio. Ideias que beneficiam uns em detrimento a outros. São árvores não plantadas por Deus e que fatalmente serão destruídas. Então, é isso. Além disso, além dos falsos profetas, né, que não vieram enviados de Deus, também ideias, instituições que são criadas, né, apenas com a aparência, com a ideia de beneficiar a grande maioria, mas não fazem isso, né? E se a gente, né, der uma olhada ao longo da história da humanidade, a gente vai ver quantas ideias, quantas coisas que vieram para o bem, mas que não corresponderam ao propósito pelo qual elas foram criadas, elas foram desenvolvidas, né? A gente analisa aí, a história está cheia disso, é só a gente prestar a atenção nisso e vai perceber, né? Assim, será cortada e lançada ao fogo. Esse será cortado, então, terá o seu ciclo interrompido,
né? Vai desaparecer, porque as coisas estão todas submetidas às leis de Deus, né? À justiça divina. Se não corresponderem ao propósito com a qual foram criadas, elas serão o ciclo interrompido e elas desaparecerão, dando lugar a outras, né? A renovação, que as ideias venham para que realmente cumpram, né, o propósito do bem comum, de ajudar as criaturas no seu processo, na sua caminhada evolutiva. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então vamos lá. Porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas por que esfriará? O que é a iniquidade? A iniquidade é ação contrária à moral, à religião, à justiça e à igualdade. É a crueldade, a desumanidade, a maledicência. E a gente pode até entender que realmente é isso que acontece. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que dizem, vamos fazer tal coisa, vamos ajudar, vamos fazer um trabalho voluntário, né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm o dom de ir pedir as coisas aos outros, porque é um dom, né? É um dom pedir alguma coisa que as pessoas, quantas vezes devem ter escutado a resposta, não, quem tem que ajudar é o fulano, estão lá roubando, estão lá se locupletando. As pessoas dizem isso, né? Elas se justificam em função do mau exemplo do outro. E aí, só que não é assim. Né? Não é assim, porque se chegou até nós e nós temos condições de ajudar, é nosso dever, porque nós seremos responsabilizados pelo bem que nós deixarmos de fazer e pelo mal que nós deixarmos acontecer, que nós não evitarmos. E de que maneira, como é que vai saber que nós deixamos de fazer isso e aquilo? Através da nossa consciência. Nossa consciência vai nos alertar, vai nos cobrar, né, aquilo que nós deixarmos de fazer, os nossos equívocos. Porque na nossa consciência estão inscritas as leis de Deus. E elas, quando nós agimos em desacordo, as leis de Deus, elas nos acionam. Então, é bem assim. Tem até uma moça que faz teatro e ela diz assim, você não é todo mundo. Né? Nós não somos todo mundo, nós temos a nossa individualidade e nós não precisamos nos ligar no mal proceder do outro, porque a mesma lei de Deus que vai me cobrar, vai cobrar do outro. O que geralmente acontece é que a gente quer que a justiça divina, que Deus puna o outro, né? Que Deus cobre do outro, que Deus faça alguma coisa, porque a gente quer. E não é assim, Deus é misericordioso, Ele tem o tempo dele para a ação divina. E nós temos que cuidar, sim, das nossas ações. O outro, a Deus pertence. Né? Então, as coisas não são assim como a gente, normalmente nós somos levados a acreditar. Até porque Deus não pune ninguém. Então, vamos lá. E nós temos ali, assim, na continuidade, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Né? Aqui nós lemos
a mensagem de número 36 do livro Pão Nosso, do Emmanuel, cujo título é Até o Fim. Essa mensagem clareia para a gente o significado de mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Emmanuel diz assim: não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim, o fim é o alvo, o objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcance os fins superiores da vida. Então, quando ele fala, não é assim dessa interrupção que pode acontecer em função da morte do trabalhador. Não é isso. O trabalhador desencarna, né? Volta ao mundo espiritual, reflete, né, a respeito de si mesmo, trabalha, estuda, planeja, retorna e vai, né, nesse movimento até que, né, isso todos, né, até que seja alcançado a culminância, né, até que esse objetivo aqui, que é a compreensão e o alcance dos fins superiores da vida, seja alcançado. Até lá. Então, a tarefa está sempre recomeçada em função da reencarnação. Né? Volta para o mundo espiritual, planeja, trabalha, pensa, se trabalha, retorna. Então, está sempre esse movimento. A tarefa ela só vai terminar lá. Então, aqueles que perseverarem vão se salvar. Aí, quando chegar lá no final da tarefa, que a humanidade tiver melhorada, né, estaremos evoluídos. Então, não é uma coisa que termine, ela é interrompida, mas sempre continuada. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aí, ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Né? Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24, Marcos capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Mas afinal, que prodígios são esses que seriam capazes de seduzir os escolhidos? Os milagres, né? Milagres não existem. Prodígios e milagres, fenômenos excepcionais. Todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural. Sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno não é mais do que a aplicação de uma lei da natureza. Quanto mais a ciência se alarga, mais amplia, né? Quanto mais a ciência se alarga, amplia, o sobrenatural deixa de existir. Então, tudo na natureza tem uma origem, tem uma explicação. O que acontece é que a grande maioria ainda não sabe, não sabe que tudo tem uma explicação. E aí tomam aquilo como sobrenatural, uma coisa que possa ser capaz de passar por cima, de derrogar as leis de Deus. E nada derroga as leis de Deus, a não ser o próprio Deus, se ele entender de derrogar as suas leis. Mas nós,
né, o ser criado por Deus não tem essa capacidade de derrogar as leis. E isso a grande maioria não sabe, das pessoas não sabe disso. E muitas vezes são presas de pessoas inescrupulosas que as exploram face esse desconhecimento. Né? De onde vêm esses prodígios apresentados pelos falsos profetas? Qual a origem? Vem do conhecimento adquirido, eles têm o conhecimento, né? Estudou, né? Só que o uso não foi para alavancar o progresso da humanidade, para ajudar o progresso da humanidade, foi para proveito próprio, né? Então, vem do conhecimento adquirido, das faculdades orgânicas, né? Na mediunidade. Então, eles usam esse conhecimento para proveito próprio. E esses conhecimentos, eles são acessíveis a qualquer um. Né? A qualquer um pode adquirir esse conhecimento. Né? O uso é que vai depender de cada um. Né? O sobrenatural miraculoso, né, que é a simples aplicação das leis da natureza. Então, não... E assim, o fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina. Não é. Não é. Visto que pode resultar do conhecimento, qualquer um pode adquirir, cuja aquisição está ao alcance de qualquer um. Né? Então, não, o fato da pessoa adquirir, né, não vai torná-la um missionário divino. Né? Então, é um cuidado, né, que a gente tem que ter, inclusive até nós mesmos que somos médios, que estamos estudando, é um alerta bem importante, né? Bem importante mesmo, ainda mais que também muitos exploravam o dom da mediunidade, e nós, lá no próprio Evangelho, nós temos um capítulo onde fala sobre dai de graça o que recebeste de graça. E o que recebemos de graça? O dom da mediunidade. E por ela nós não podemos cobrar, porque a mediunidade conta com o concurso dos espíritos. E nós não sabemos quem vai se apresentar se nós fizermos o uso com fins lucrativos. Então, como se defender do falso profeta? Identificando-o através de seus atos e suas palavras, tendo sempre por certo que o verdadeiro profeta se caracteriza pelos seus valores exclusivamente morais. Então, nós temos um jeito de não cair, né? Identificando, analisando os seus atos, as suas palavras. Né? E as características de um profeta, do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é um enviado de Deus. Esse sim foi enviado de Deus para advertir e esclarecer a humanidade. Né? O povo hebreu, por exemplo, teve 1000 anos de vários profetas vindo para ensinar e também para adverti-los quando eles do caminho reto se desviavam. Né? Então, o verdadeiro profeta, a característica é essa, ele era um enviado de Deus. Né? Então, né, meus irmãos, esse ensino ele é bem legal, esse alerta, né?
e nós vamos ficando por aqui, porque é o tempo que nós disponibilizamos, nós temos para poder fazer esse estudo, né? E enquanto a gente está nesse momento desafiador, né? Vamos seguir a recomendação que a FEB faz de realizar o culto no Evangelho. Ela lançou uma recomendação onde ela diz realizar o culto do Evangelho no lar, nos horários das reuniões, né? Vamos observar o horário que começavam as reuniões públicas, os horários de estudo do Centro Espírita Luz e Caridade, e vamos naquele momento, aqueles que tiverem disponibilidade de tempo, abrir o Evangelho e ler, né? Cultivar a leitura edificante, acompanhar palestras disponíveis nos vários canais da internet, né? No YouTube, da internet mesmo, porque tem o Instagram, tem o Facebook, fazer estudos em casa com a participação dos familiares, né? Vendo aqueles que quiserem, né? As pessoas têm livre-arbítrio, né? Realizar leitura para doentes ou pessoas que têm dificuldade, né? Que morem no mesmo ambiente. Estudar individualmente sobre temas que possam melhorar e ampliar a compreensão desse momento, do momento, né? Orar pelos enfermos. Então, assim o nosso tempo vai passando, fazendo essas tarefas, além de outras coisas, ajudar aqueles que nós tivermos condições, nós recolheremos a alegria de viver, e nos sentiremos tão atingidos por essa situação. E nós vamos então agradecer a Deus essa oportunidade, né? Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade em que juntos estudamos o Teu Evangelho, o Evangelho de Jesus, que nós possamos, Senhor, recolher então aquele entendimento que vai nos ajudar na compreensão desse momento, dessa situação, e que nós possamos recolher, sim, Senhor, a alegria de viver. Muito obrigada. Que assim seja.